o Jack. Deixa-me ver. Muito bem, em princípio agora. Mas pode ver a maneira de ver a gente? Pode. Também, já entrou também. Mas é que temos neste momento, Francisco? Em princípio, se tudo correr bem. Estão a conseguir ver live? Aqui. O Jack está tentado. Posso aqui tentar no telemóvel. C'est complètement fou parce que c'est login as Jack Hannan, mais moi j'ai pas d'autre login. Espera aí. Vida Ferreira, se inscrever. Difícil vai entrar. Agora. Já estamos live para o Facebook neste momento. Olá, Tó. Olá, Fernanda. Olá, tudo bem? Hello, how are you? Vou-lhe então dar a palavra e desligar os outros microfones por momento. Mas a primeira palavra vai para a nossa presidente. Então, muito bem. Nesse caso. É a doutora Ana Gomes que começa aí a falar. Ok. Olá a todos. Certo. Já estamos no ar, não é? Bem-vindos à Casa Europa, que tem nesta a sua primeira organização. Foi registada há pouco tempo pela Fernanda, pela Paula, pelo Francisco e por mim, e o objetivo é abrirmos a casa ao debate sobre a Europa, sobre os vários aspectos em que a Europa é absolutamente indispensável, relevante nas nossas vidas, do país e de cada um de nós. E naturalmente que este primeiro debate que fazemos neste dia 8, em que cumprimos 75 anos sobre o fim da Segunda Grande Guerra, com a rendição da Alemanha, na véspera de celebrarmos amanhã os 70 anos da Europa organizada, primeiro como CE, hoje como União Europeia, encontramos-nos todos nesta situação terrível de uma crise que muitos dizem não ter precedentes, porque vivemos num mundo globalizado e interdependente e estamos face a um vírus invisível que está a destruir o nosso modo de vida e vai ter tremendas consequências na riqueza dos nossos Estados-membros, dos nossos cidadãos, no bem-estar coletivo. E isto não apenas naturalmente pela Europa é fundamental, mas é para todo o mundo, visto que vivemos num mundo globalizado e interdependente. Por isso, queremos dar as boas-vindas, antes de mais, à nossa querida Comissária Europeia, Elisa Ferreira, por ser a nossa convidada de honra. Temos em Florença o Francisco de Abreu Duarte, que nos vai contar de como a pandemia tem sido vivida em Itália e a quem tenho que agradecer, porque isto tudo é possível graças às suas technical skills. E também ele é o secretário-geral da nossa Casa Europa. Agradecer ao Charles Tannock, meu querido colega no Parlamento Europeu, hoje médico, envolvido à sua profissão de médico em Londres, que nos vai contar as implicações que isto está a ter para o Reino Unido e para a população toda do Reino Unido, britânica e não só. E temos em Madrid o nosso querido Diego Carcedo, que foi correspondente em Espanha, de Espanha em Portugal, da rádio, da televisão espanhola em Portugal, e que vai também contar-nos das tremendas incidências que isto tem em Espanha. A Fernanda Gabriel, que é a alma, digamos, deste projeto, é quem vai fazer a moderação. E por isso eu vou, sem mais, passar-lhe a palavra, agradecendo a todos estarem aqui e sem demoras vamos, portanto, discutir as questões que nos propomos. Como é que
a Europa está a reagir face a esta pandemia e se, do ponto de vista da recuperação económica, para além da questão sanitária, que ainda está longe de estar, termos uma luz ao fundo do túnel, como é que a Europa vai reagir, se, na terminologia que tem sido emprego aqui em Portugal, se vamos ficarmos com a fisga ou vamos finalmente recorrer à bazuca? É um dia também particularmente interessante face à luz dos últimos desenvolvimentos, com a decisão de hoje do Tribunal Europeu de Justiça relativamente àquela tentativa do Tribunal Constitucional Alemão de pôr em causa a atuação que o Banco Central Europeu já tomou relativamente à forma de correr às consequências desta pandemia para os diversos Estados-membros, e por isso, sem mais delongas, Fernanda, a palavra é sua e vamos abrir o debate. É o Dia da Europa e hoje, mais do que nunca, precisamos da Europa. Eu vejo que o Carlos Coelho também, o nosso grande amigo Carlos Coelho, também acaba de entrar nesta conferência. Hoje, mais do que nunca, precisamos da Europa e apercebemos exatamente com esta crise, quando vimos que a Europa não tinha competências a nível das questões de saúde. Até agora, a Europa tem-se sobretudo ocupado com as questões económicas e políticas e realmente a saúde é muito importante para cada um de nós. E esta crise veio demonstrar que precisamos de uma Europa mais forte e mais solidária. A Ana Gomes já referiu esta decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que tentou pôr em causa a política do Banco Central Europeu, que foi fundamental para nos ajudar quando houve a crise em 2013, a crise financeira e económica, e agora é também muito importante, porque esta crise vai ser pior do que foi a crise que nós sofremos em 2008. As indicações da Comissão Europeia apontam para uma recessão da ordem dos 7,7%, anterior, na crise de 2008, foi de 4,5%. Portanto, há aqui uma grande diferença, e para não falar, meu querido Charles Stanock, da situação na Grã-Bretanha, de que a recessão vai ser de 14,5%, também ainda superior. E, portanto, nós precisamos de uma Europa solidária. Neste momento há indicações de que estávamos a caminho de uma bazuca com esta história do Tribunal Constitucional. Não sei se será a fisga. Eu e a Ana tínhamos decidido este título pensando um pouco, pegando naquilo que o primeiro-ministro português diz, que era preciso uma bazuca para ajudar a Europa a sair desta recessão. Vamos saber como é que as coisas avançam, mas como disse a Ana, esta decisão hoje do Tribunal de Justiça, dizendo que a Europa, o direito europeu tem primazia sobre o direito nacional, é extremamente importante, e quando vi o Carlos Coelho, pensei naquilo que o Carlos Coelho me disse ontem, isto é muito importante também para a Polónia e para a Hungria, esses países que estão sempre a contestar o direito europeu. Voltando aqui ao tema de hoje, da conferência, que eu gostava de abordar duas questões, uma questão sanitária e depois a questão económica, mas como há esta decisão que acaba de cair do Tribunal Europeu e também o facto dos ministros da Economia estarem reunidos neste momento, eu pergunto à nossa comissária Elisa Ferreira se ela acha que esta decisão do Tribunal Constitucional pode, de certa maneira, atrasar este processo de ajuda económica ou até reduzir esses montantes que até agora estavam a ser avançados, e nomeadamente também os montantes que vão ser os montantes do futuro orçamento da União Europeia, que também está a ser discutido. Era essa a primeira questão para a comissária Elisa Ferreira. Muito obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada por terem organizado isto, porque é importante que haja de facto um espaço onde se possa fazer uma discussão permanente sobre assuntos europeus e mobilizando os cidadãos, mobilizando as experiências que estão aqui reunidas à volta desta net, não é desta mesa, mas deste sistema que o Francisco ativou para os vistos. E de facto, eu penso que é absolutamente essencial nós mantermos este debate, mantermos os cidadãos informados e mantermos-nos como influências na evolução da Europa. Eu acho que é o momento certo hoje
quando nós temos toda a declaração Schuman, e enfim, eu estou a citar de cor, mas uma das coisas que o Schuman diz nessa declaração é que a Europa não tem um plano pré-definido e que nós vamos tendo de a construir à medida que os assuntos vão surgindo, e quando nos estimula também a colocarmos a fasquia, a nossa imaginação, a nossa vontade ao nível dos desafios que nos vão surgindo pelo caminho. E, portanto, eu acho que é muito inspirador e é muito importante neste momento de crise revisitar um bocadinho os fundamentos da Europa. Realmente, enfim, o que é que a Comissão tem feito, o que é que a Comissão pode fazer? A Comissão começou um bocadinho tímida, há que reconhecer isso, a própria Presidente já reconheceu, na medida em que não tinha competências em matérias de saúde, e por outro lado é muito difícil quando uma pandemia começa, ainda não é pandemia, antecipar a dimensão que ela pode vir a ter, mas rapidamente começou a agir, em diálogo permanente com os Estados-membros, a evitar que se fechassem sobre eles próprios, a evitar que proibissem as exportações de medicamentos, a abrir as fronteiras para que os produtos essenciais pudessem circular, a organizar voos de repatriamento, enfim, a fazer aquilo que podia na margem que nós tínhamos, a margem relativa à coesão. Nós demos passos que nunca tinham sido dados até agora, e que foi de facto dizer, enfim, os fundos que estão aí disponíveis, e é o último ano do quadro plurianual, como se sabe, enfim, vamos dar liberdade aos Estados-membros de os reutilizarem para atacar questões relativas à saúde, para atacar as questões relativas ao abrandamento da economia e ao desemprego, e para apoiarem as pequenas e médias empresas, ao mesmo tempo que fizemos uma reorganização, enfim, total dos procedimentos. Durante um ano é possível financiar projetos a 100%, e, portanto, houve de facto uma flexibilização quase total dos fundos estruturais para que os países, os Estados-membros, pudessem utilizar os envelopes que ainda tinham para as prioridades. Ao mesmo tempo, foi liberalizado um aspecto que é muito importante, que foram as ajudas de Estado. Isso foi importante porque, enfim, os Estados têm meios que estão neste momento a ser ativados. Não podemos esquecer é que uns Estados têm muitos meios, outros têm muito poucos. E, portanto, de facto, dentro do orçamento europeu, o orçamento tem aquelas limitações que nós conhecemos, o 1%, e a dimensão da crise, com os valores que neste momento estão estimados, exige... Diga, desculpa. Não pode continuar um orçamento com 1%. Esta crise não pode continuar. Não pode continuar. Nós todos já sabíamos isso há bastante tempo. Neste momento, aquilo que se discute, e foi muito bom que o Conselho tenha dado um mandato à Comissão para preparar qualquer coisa que fosse mais volumoso. É isso que está neste momento a ser discutido, e isso, de facto, é o que está neste momento e que foi ventilado. É evidente que nós estamos a trabalhar diariamente neste processo e na tentativa de preencher esta lacuna fundamental que existe, e, como se sabe, foi divulgado, uma das hipóteses seria que a Comissão Europeia, ela própria, com algumas garantias adicionais sobre recursos próprios que pode vir a cobrar, pudesse emitir dívida no mercado financeiro, e com isso fazer de facto um relançamento adequado, relançamento esse que é importante, eu queria sublinhar, tem de ser suficientemente forte, mas também suficientemente estratégico, para evitar que com as ajudas de Estado que estão a ser concedidas, e os números são chocantes quase, e ainda bem que essa força existe, mas, enfim, os números que foram publicitados pela Presidente há uma semana e meia, apontam para 1,8 trillion, portanto 12 zeros, isto é, bilhões em português, ou milhões de milhões, de ajudas de Estado nacionais que estão a ser neste momento utilizadas, mais de metade das quais estão nas mãos de um Estado-membro único, que é a Alemanha. E, portanto, quando nós olhamos para o valor 1,8 trillion, são 8 vezes, 9 vezes o PIB português, por exemplo. Portanto, estamos a falar de valores incomensuráveis, e que, de facto, se não forem compensados com um relançamento que assente na convergência, vão gerar inúmeras dificuldades relativamente à possibilidade de continuarmos a usar o mercado interno e a moeda única. Portanto, o risco está mais aí.
quanto à questão do Banco Central, eu acho que aquilo que hoje o Tribunal de Justiça Europeu disse é aquilo que é a regra, é aquilo que é a evidência, e, portanto, de facto, há um primado do direito europeu sobre o direito nacional, há um primado sobre também os próprios tribunais constitucionais nacionais, há métodos de cooperação nos casos em que haja divergências latentes. O Tribunal Constitucional Alemão resolveu tomar esta iniciativa e tomou esta iniciativa não relativamente à bazuca, chamemos-lhe assim, mais recente do BCE, mas ainda sobre aquela decisão do whatever it takes. Portanto, é relativamente ao passado que este assunto está a ser tratado, exigindo-se que o BCE explique melhor e equilibre de facto, e mostre de facto o equilíbrio, a proporção das medidas que tomou face à situação que se vivia, entrando pelo lado económico e de algum modo, enfim, beliscando não só o primado do direito europeu, mas também a autonomia e a independência do BCE. É evidente que simbolicamente isto é muito grave, é evidente que isto começa a ser utilizado por outros tribunais constitucionais, nomeadamente os políticos polacos, que começaram já, evidentemente, a dizer que as regras de Estado de Direito também podem ser interpretadas pelos tribunais constitucionais nacionais. Portanto, eu acho que é mais ao nível do simbolismo. Eu estou convencida, e espero que assim aconteça, que de facto a ameaça, que é a ameaça velada que está por trás, que é dizer que o Banco Central alemão, se de facto a resposta não for satisfatória dentro de 3 meses, que o Banco Central alemão não pode continuar a comprar a dívida soberana e tem de vender aquela que tem em carteira. Isso sim seria uma hecatombe, mas eu estou plenamente convencida que, para além do estrago simbólico que já foi feito, que de facto haverá, e Christine Lagarde já veio dizer isso mesmo, que de facto não é difícil fazer essa demonstração, é mais uma questão também ela, institucional, de que o Banco Central Europeu não pode dar esse tipo de resposta, mas provavelmente o próprio Banco Central alemão pode, enquanto membro da rede de bancos centrais europeus, pode ele próprio fornecer esse tipo de informação, que não é difícil, e pelo contrário é bastante evidente que o whatever it takes fez sentido, e sem ele a União Monetária estaria destruída neste momento, e a própria União Europeia também o estaria. E, portanto, eu não iria valorizar muito esse aspecto neste momento, não obstante, considero que foi um gesto simbolicamente bastante grave e que vai deixar algumas mazelas na Europa, mas vamos continuar a trabalhar e estou convencida que isto vai ser mais um episódio que fica nos anais da história, mas que não terá impactos diretos no relançamento da economia. O jornal francês Le Monde dizia que isto era, de certa maneira, um ultimato. Não receia que, apesar, e também o Tribunal de Justiça já veio dizer que ele tem a primazia do direito, mas não receia que esta decisão do Tribunal Constitucional, ao fim e ao cabo, facilite a vida de alguns governos, não só o alemão, mas também o holandês, por exemplo, para evitarem esta bazuca? Bem, eu acho que a questão do papel do BCE é um papel absolutamente central de política monetária, mas a política monetária tem a independência que lhe foi garantida pelos próprios tratados. E, portanto, vamos deixar isso na política monetária, vamos partir do princípio que, de facto, enfim, isto ficou também tem os seus episódios por trás sobre as posições dos vários juízes, dos vários tribunais supremos e, portanto, vamos deixar isso nesse âmbito. Pelo lado daquilo que é o programa de relançamento, eu acho que neste momento estamos a trabalhar de uma forma muito intensa. É preciso que o próprio orçamento plurianual, em inglês o próprio MFF, que tanta discussão estava a dar quando o vírus cá chegou, seja aprovado, que seja aprovado com valores muito substanciais, que seja aprovado rapidamente, que a política de coesão esteja num lugar central e que aquilo que vier em cima do MFF ou do quadro plurianual
através deste plano de relançamento, que tenha no seu âmago uma grande preocupação de convergência pelos motivos que eu apresentei anteriormente. Se nós não tivermos essa preocupação, nós de facto corremos riscos muito sérios, e a verdade é que mesmo os países considerados frugais, quando se pensa que, por exemplo, a própria Holanda, 60% do que vende é no mercado interno, a Alemanha, 50% do que vende é no mercado interno, é no interesse de todos que de facto haja um reequilíbrio das condições para o relançamento. Isto foi a lógica do próprio Plano Marshall. O Plano Marshall não existiu por caridade, existiu como uma estratégia daquelas em que em inglês se costuma chamar o win-win, em que de facto todos ganharam, e não parece que de facto, olhando para trás, nós vejamos o Plano Marshall lançado pelos americanos como um grande gesto de caridade. Eles ganharam, nós ganhamos, nós europeus ganhamos muito, mas a América ganhou o mesmo ou mais, e gerou-se de facto um período de grande prosperidade a nível internacional e a nível das suas partes. Neste momento, a Europa tem todas as condições para lançar um plano forte. Importante é que também os cidadãos, junto dos seus governos, e aqui estamos a falar de gente que pensa mais ou menos nos mesmos termos, mas que de facto haja redes de pensamento que façam com que os políticos desses países percebam que de facto isto não é uma questão de os bons apoiarem os fracos. Neste caso concreto não há bons e maus, nem sequer há o argumento do moral hazard. O que há é um vírus, e esse vírus não só atacou a saúde das pessoas, mas atacou de forma também diferenciada, a economia através do distanciamento social. E neste momento nós vemos ilhas, por exemplo, francesas dos territórios de além-mar, ou vemos territórios que nem sequer têm um problema de saúde premente, que perderam completamente o seu negócio e estão numa crise brutal, porque dependiam do turismo ou dependiam das exportações de produtos de matérias-primas ou de artesanato ou de produtos alimentares, e portanto esta questão de nós rebalançarmos as condições de crescimento é uma questão que ultrapassa, digamos, outro tipo de considerações, nomeadamente os argumentos que na última crise tão úteis foram para alguns para dizer que não tinham de ser solidários porque havia culpas. Neste caso, as culpas não existem. O que existe é, de facto, um problema comum que tem de ser resolvido de forma comum, e um problema absolutamente excepcional que requer meios excepcionais. Começam a aparecer várias perguntas, e também sobre esta questão do Banco Central Europeu, de Rui Claudino, que pergunta se a independência do Banco Central Europeu, ao fim e ao cabo, não temos que dar razão a Joseph Stiglitz e concluir que para os países do Sul os custos de manter o euro são superiores aos de abandonar a zona euro, se a independência do Banco Central estiver em perigo. Sim, a independência do Banco Central não pode estar em perigo, e ela, enfim, não basta uma andorinha para ser primavera, portanto também não vamos hipervalorizar. Enfim, já houve vários momentos na nossa história em que houve gestos deste género. Portanto, de facto, se a independência do Banco Central for posta em causa, eu penso que, enfim, e se o primórdio, digamos assim, antes disso até, se a primazia do direito europeu sobre os direitos nacionais for efetivamente posta em causa, então toda a arquitetura fica seriamente ameaçada. E por isso é que eu penso que não é neste momento, digamos, verdadeiro, não podemos, digamos, empolar este episódio. Vamos tentar confiná-lo. A Comissão Europeia também já se pronunciou sobre isto. A Comissão defende os tratados, é a guardiã dos tratados, também já emitiu imediatamente uma opinião dizendo que nunca se pode pôr em causa nem a primazia do direito europeu sobre o direito nacional, ou então fica toda a arquitetura, mercado interno, moeda única, etc., fica tudo em causa, e o próprio cumprimento do Estado de Direito, que não é um assunto menor neste contexto, e portanto isto seria realmente a desconstrução completa de todo o sistema. Nem se pode pôr em causa a independência do Banco Central Europeu, que de facto tem a responsabilidade da política monetária, e nós sabemos quão importante isso foi
na contenção dos estragos que estavam associados à anterior crise, e neste caso o Banco Central Europeu mais uma vez apareceu com 750 bis no mercado, o que foi um sinal de paragem para eventuais hipóteses especulativas que o mercado estivesse já a preparar, e já havia sinais nesse sentido relativamente ao jogo sobre as dívidas soberanas. Portanto, é um momento para juntarmos forças, para avançarmos para novas fases e de facto, para não darmos muito espaço a que estes elementos perturbadores venham atacar o cerne daquilo que queremos fazer, e que sabemos como é que se faz, só temos de juntar as vontades políticas para que tal aconteça. Juntar as vontades políticas. Senhora Comissária, neste momento fala-se imenso, há imensos números. Quais são realmente os números? O que é que neste momento está disponível para ajudar os países que entraram todos na Europa numa grande recessão? O que é que há neste momento já que está certo? Este é o dinheiro que vai ser utilizado, por exemplo, nas questões de saúde ou para relançar a economia. Nós temos um grave problema também com as questões do turismo, temos os restaurantes, os hotéis fechados, e o turismo é uma parte importante da nossa economia. Claro que o turismo, e eu há pouco dei exemplos exatamente desse tipo de situação, isto é, as regiões que mais dependem do contacto físico, mais dependem dos transportes, são as mais afetadas, e portanto aquelas que faziam parte, por exemplo, de uma rede de produção internacional. Quando as cadeias de produção internacional são interrompidas, o negócio para. E, portanto, de facto, enfim, a Comissão Europeia, quando apresentar o seu programa, que será o programa da Comissão, que vai incorporar a proposta para o relançamento, e, como lhe disse, estamos a trabalhar nessa dimensão, vai haver também uma primeira análise das necessidades de financiamento. Os valores que surgiram foram imediatamente os valores que foram apresentados pelo próprio Banco Central Europeu, quando fez uma estimativa necessariamente grosseira do que é que iria ser a necessidade de financiamento das economias, apenas tendo em conta aquilo que era o impacto da perda de competitividade e, portanto, da recessão. E, portanto, são necessidades ainda genéricas, globais. Mas, neste momento, está-se a fazer também uma análise caso a caso. É evidente que os meios que temos disponíveis neste momento são os meios que estão abrangidos pelo orçamento limitado que a União tem. E, portanto, os valores que foram reprogramados, oferecidos numa primeira fase aos Estados-membros, foram valores de liquidez pela política de coesão. Os Estados-membros receberam 18, deixem-me dizer, bis, portanto, milhares de milhão de euros, 18 de saldos de execução de fundos que precisavam devolver à Comissão Europeia, e foi decidido que eles pudessem ficar com eles em mão, em carteira, até ao fim do período de programação, portanto, 2023, e fizeram-se as antecipações daquilo que normalmente se faz mais escaladamente no tempo, e, portanto, para poderem executar os projetos de 2020. E, portanto, isto deu um balão de liquidez aos diferentes Estados-membros. O valor global foi 18 bi. A seguir, durante o mês de março, com concretização em abril, com uma enorme cooperação por parte do Parlamento Europeu, que fez uma sessão plenária extraordinária, votaram via internet, com uma grande colaboração dos Estados-membros, nós alteramos a legislação de maneira a que, em 2 levas, durante o mês de abril, ficou operacional esta possibilidade de se fazerem transferências para realmente suprir estas necessidades. Agora, mais meios, estamos dependentes exatamente desta decisão, da decisão sobre o quadro plurianual, e daí a importância enorme de que ele não seja protelado no tempo, e a decisão sobre esta possibilidade de termos em cima do quadro plurianual um outro instrumento, e, se possível, se este instrumento possa ser já começar a operar com o máximo de urgência, porque, de facto, como disse, as zonas turísticas, as zonas produtivas, as zonas que precisam de exportar, elas neste momento começam a ter uma grande degradação. Foram ainda criadas outros instrumentos, e esses instrumentos foram apoios, digamos, um valor de 540 mil milhões de euros, 540 bis,
que foram compostos de uma linha especial que ficou conhecida por SURE, mas que é um embrião muito interessante para o futuro da Europa e que, no fundo, financia os Estados-membros em condições muito especiais quando os Estados-membros têm ou montam linhas de apoio ao mercado de trabalho que evitam que as pessoas vão para o desemprego. É um regime semelhante ao que a Alemanha tem há muito tempo e, portanto, que permite que o tempo de trabalho dos funcionários seja reduzido, mas que eles recebam um salário próximo do salário total através do apoio. Vai ajudar a decisão do governo português, por exemplo, em relação ao layoff? Sim, portanto, em Portugal chama-se layoff, mas o layoff é uma palavra um bocadinho crítica, porque em alguns países o layoff não quer dizer isto. E, por exemplo, na Alemanha ele é Kurzarbeit e há vários mecanismos deste género. E, portanto, os Estados-membros, isso é um sistema muito eficaz, mas caríssimo, e de facto os Estados-membros podem se refinanciar através desta linha. Isto é muito inovador. A União Europeia nunca tinha feito isto e pode ser um embrião para daqui a algum tempo haver outros passos sucessivos de apoio e interajuda no que diz respeito ao mercado de trabalho. Esse dinheiro vai chegar rapidamente? Esse dinheiro é dinheiro que vai estar disponível rapidamente? Esse dinheiro vai estar disponível rapidamente. Os países neste momento têm de adotar a legislação correspondente de modo a poderem financiar-se, mas é um dinheiro que está disponível. Tem um senão, é que ele é crédito. E muitos Estados-membros estão neste momento com uma enorme dificuldade, que é de aumentarem o seu endividamento. Mesmo assim, eu acho que não é de todo desprezível, é pelo contrário algo de muito importante. Ele vale 100 mil milhões de euros. Também foi criado, como se sabe, uma linha de crédito associada ao Banco Europeu de Investimentos, precisamente para também crédito para os Estados-membros para financiar outro tipo de operações e uma linha especial para as despesas de saúde. Também lhe posso dizer que foi ativado... Não há ajuda. Portanto, isto são empréstimos. São empréstimos em termos de fontes de financiamento, não temos mais. Temos um outro exercício. E ajudas sem serem empréstimos, porque há muitos países que têm uma dívida extraordinária que não se querem endividar, não é? Pois, esse é o problema dos empréstimos, mas mesmo assim é bom haver outras fontes de financiamento internas à União e que, no fundo, protegem os Estados-membros de uma necessidade de irem diretamente ao mercado. E, portanto, tudo isto acaba por ser interessante e importante. Eu ainda queria referir um outro aspecto que não foi muito divulgado. Aquele fundo de solidariedade que funciona para catástrofes, e nós todos já o utilizamos, infelizmente, para incêndios, para tremores de terra, para inundações. Enfim, não estava previsto que ele pudesse responder a este tipo de situações. Neste momento, ele é também gerido no âmbito das nossas, enfim, do nosso trabalho e das minhas competências. Ele foi estendido. Esse montante, neste momento, é de 800 milhões de euros, portanto, não é muito, mas de qualquer modo é mais uma ajuda. E pode cobrir despesas de saúde. Essas despesas de saúde, despesas que os Estados-membros tenham acumulado, como uma vez que os Estados-membros têm datas de início do problema, enfim, de ataque a este problema, que são distintas umas das outras, o período que conta para este efeito é a partir do momento da primeira medida pública de combate ao Covid-19 e, portanto, conta-se um período de X dias. A partir daí, as despesas que estiverem abrangidas por esse período podem, se atingirem um valor que ultrapassa de facto um limiar e que se transforma de facto num problema sério para o país, e esses valores estão calculados, o país pode apresentar uma fatura para ser reembolsado de uma parte dessas despesas. Não é uma coisa brutal, mas é também uma ajuda. E, portanto, a Comissão, dentro da margem que tinha, desmultiplicou-se em iniciativas. A margem é curta, é pequena, é o orçamento que temos e, por isso, o assunto volta à baila dos recursos próprios. Houve um debate que começou em 2008, com a crise que nós, os países do Sul, sofreram, sobre os eurobonds, que agora falou-se muito que foram rejeitados na altura, agora fala-se muito no Corona Bonds,
isto vai avançar ou a Comissão Europeia vai ela tomar a dianteira e fazer um empréstimo em nome da Comissão Europeia para baixar os juros dos países que têm maior dívida? Isso é possível? Estamos nesse caminho hoje? Isso foi, digamos, é nessa linha que a Comissão Europeia está a desenvolver trabalhos. Isso foi comunicado, foi divulgado e, portanto, estamos a fazer. Eu acho que os termos Corona Bonds, Eurobonds, acabam por ser um pouco, como é que eu hei de irritantes e inviabilizadores da discussão por parte de alguns países. Holanda, por exemplo. Pronto, e portanto, mas também porque, como houve essa discussão no passado, há uma certa confusão entre que esses Corona Bonds ou esses bonds fossem bonds para cobrir dívida passada acumulada pelos diferentes Estados-membros ou que fosse um pedido de empréstimo só virado para o futuro. Eu penso que neste momento é mais importante nós pensarmos num empréstimo virado para o relançamento. Um relançamento que em si próprio é um projeto em última instância rentável, porque a Europa vai necessariamente relançar o seu crescimento e, portanto, vai ser uma boa aplicação financeira também para os mercados externos que queiram investir neste tipo de dívida. E, portanto, eu penso que é neste sentido e não no sentido de utilizar palavras que ficaram um bocadinho desgastadas e que, no fundo, trazem uma questão, outra vez, que já foi, enfim, já foi excessivamente debatida no passado, que é quem é que é responsável pela dívida dos Estados e vamos ou não partilhar o ónus de pagar essa dívida. E, portanto, eu penso que neste momento o que interessa é pensarmos para a frente e, sobretudo, evitar que este relançamento seja um relançamento que funcione fora do método comunitário. Para algumas pessoas isto é capaz de ser um chavão, mas a verdade é que quando os empréstimos são feitos na base de uns acordos entre Estados-membros, e é esse o problema da linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, do ESM, é que isto permite que haja, de facto, um poder muito grande de alguns países sobre os destinos dos outros. Isto deixou muitas marcas no passado, de tal maneira que, neste momento, o Mecanismo Europeu de Estabilidade lançou linhas de apoio e a Itália disse abertamente que nunca as iria utilizar porque tinha uma má imagem desse passado. Ora, outra questão central que eu acho que convém nós termos em mente é que tem de ser a Comissão, enquanto guardiã dos tratados, enquanto defensora do interesse europeu, e isso é que é o método comunitário, mesmo que no instrumento haja garantias que venham da parte dos Estados-membros. Mas a liderança do processo, e isso é uma vantagem do SURE, do tal mecanismo de apoio aos sistemas de apoio ao desemprego, o SURE tem o método comunitário, tem a Comissão, que depois se ampara em garantias que os Estados-membros não têm de materializar na altura. É aquilo que normalmente se utiliza, é uma garantia que se materializa quando houver necessidade de a materializar. Tenho várias perguntas. Tenho aqui uma pergunta também da Maria Manuela Leitão Marques, que é uma deputada europeia e que diz isso mesmo, é muito importante calcular quais serão os custos do não relançamento da economia se não houver essa mutualização. Eu nem quero pensar nisso. Porque nós às vezes discutimos isto, discutimos esta crise que estamos a viver agora como se fosse uma espécie de remake, desculpem-me o anglicismo, mas uma espécie de repetição da crise anterior. Na crise anterior nós corremos riscos brutais. A fonte da crise eram países como a Grécia, Portugal, Chipre, Irlanda. Não é a mesma coisa que ter uma crise na Itália ou na Espanha. Isto é, uma crise com a Itália e a Espanha e de algum modo também a França é a ruptura da Europa. Portanto, temos de ter a noção de que uma economia, quando a média e os números não tenho de os repetir porque a Fernanda disse-os logo no início, quando a crise tão grave que nós atravessamos foi uma crise de uma quebra do produto de 4%,
quando agora temos o dobro da quebra do produto e para ser um valor médio de 7,7 ou 7,5, estamos a ver quais são as expectativas relativamente a algumas das grandes economias europeias, onde de facto as quebras se estimam para próximo 2 dígitos. Enfim, a coisa muda completamente de figura e atinge uma proporção que é completamente estrutural e central para a sobrevivência do projeto europeu. E, portanto, nós temos de ter esta noção, porque não estamos a tratar de países periféricos, no sentido, por muito que me custe, porque também agora na terminologia da Comissão é o país que eu conheço melhor, Portugal, mas são países de algum modo que pesam 2%, 3%, etc., enfim, no quadro europeu, mesmo todos somados, pesam menos de 2 dígitos. Enfim, não tem comparação com a dimensão de uma crise que toca a Itália ou que toca a Espanha, não é? Portanto, são dimensões totalmente distintas. Por isso também, hoje, a Europa que nós vamos certamente encontrar depois da crise não vai ser a mesma de janeiro ou de novembro. Aliás, mesmo do ponto de vista económico, a recuperação no próximo ano não vamos ainda para valores de 2019. Mas a senhora Comissária, a senhora foi deputada europeia, assistiu à crise de 2008, às pressões que Portugal e a Grécia e a Espanha tiveram sobre a questão do déficit. Isso hoje desapareceu. A questão das ajudas de Estado também, que na altura nós tivemos golden shares, tivemos que vender. Hoje isso também já foi ultrapassado. A questão também da globalização, a questão também dos recursos próprios. Vamos encontrar uma Europa totalmente diferente. Alguém perguntava aqui, haverá uma Europa a 2 velocidades? Será certamente uma Europa totalmente diferente daquela que nós temos hoje. Claramente que sim, e é difícil fazer previsões. Então os economistas, e falo, enfim, como economista também, de facto os economistas são maus a prever para a frente, não é? São muito bons a explicar porque é que passou, porque é que as coisas aconteceram de determinada maneira, mas as previsões, e viu-se uma certa incapacidade, mas que também foi condicionada por outros fatores, mas a debilidade das previsões e da impossibilidade, aparente impossibilidade de antecipar a crise, embora no Parlamento Europeu nós tivéssemos, de facto, o Grupo Social-Democrata tentado tomar medidas de contenção por antecipação ainda em 2006, sem qualquer capacidade de convencer os grupos maioritários, mas isso são conversas para outros espaços. Mas, de facto, neste momento, a Europa, o que é que vai ser a Europa? Eu acho que há o tal risco, eu não queria estar sempre a insistir na mesma tecla da divergência. A divergência impede que o mercado interno funcione. O mercado é na base da concorrência. Se, de facto, umas empresas são muito apoiadas e outras não são, a concorrência distorce completamente e, portanto, temos de ver com muito cuidado o que é que vai resultar desta abertura. Dito isto, também é verdade que, digamos, a redinamização de determinados grandes mercados tem impactos positivos sobre a envolvente. Nós pedimos insistentemente, todos nós no Parlamento Europeu na altura, que a Alemanha abrisse os cordões à bolsa e fizesse investimentos. É evidente que a Alemanha não está a fazer, neste momento, propriamente investimentos públicos, mas o facto de grandes empresas europeias se relançarem é importante, enfim, para toda a Europa. Mas, de facto, não podemos... Há aqui um equilíbrio entre concorrência empresa a empresa e o impacto que o relançamento da economia de alguns países pode ter positivo também sobre o resto envolvente. Há outros elementos que estiveram na agenda e que têm de voltar à agenda. Um dos elementos para o próximo período é a questão do digital. Eu acho que esta crise trouxe uma enorme lição, que foi, de facto, nós temos de ser mais digitais. De repente nós todos percebemos que estávamos a fazer, digamos, transportes a mais, provavelmente, que não estávamos a utilizar todas as potencialidades que a tecnologia nos dá, e aqui estamos nós, que noutra ocasião estaríamos todos aí a viajar para nos encontrarmos num sítio qualquer,
e estamos aqui enfim, a transmitir, a comunicar, sem termos que fazer essas deslocações. E, portanto, o digital e uma maior preocupação com o ambiente são de facto dois elementos que nos vão acompanhar. Há também uma outra dimensão que também está debaixo das minhas responsabilidades e que eu acho que é muito importante, que é a dimensão das reformas. Nós tínhamos, o meu título é Coesão e Reformas, e portanto essas reformas que também ficaram com uma péssima imagem durante a crise anterior, porque eram reformas só no fundo, muito concentradas no mercado de trabalho e não na direção mais interessante, foram evoluindo, também relativamente à Grécia, e há neste momento todo um espaço ligado ao financiamento das reformas dos Estados-membros, mas reformas que permitam aumentar a capacidade, a eficácia, a eficiência dos Estados-membros e das próprias administrações públicas. Portanto, há um aspecto que me parece essencial, é que as administrações públicas se possam tornar mais eficazes, mais eficientes. A gestão, por exemplo, de alguns setores, como é o setor da educação, nós vimos que podemos fazer mais em termos de criação de redes que possam, de facto, facilitar a comunicação junto das escolas e levar a educação às zonas mais remotas do nosso país ou mais distantes. Voltamos à telescola, mas provavelmente isto faz-nos pensar como é que nós podemos melhorar a eficiência e, naturalmente, o setor da saúde, porque o setor da saúde não faz parte, digamos, das competências da União. Mesmo assim, os fundos de coesão financiaram, no último quadro, financiaram 8 mil milhões de euros, 8 bis, de infraestruturas de saúde, na medida em que a infraestrutura de saúde é em toda a Europa, em todos os países. As infraestruturas de saúde são uma peça fundamental do desenvolvimento regional e, portanto, a nossa vontade também é reforçar essa dimensão sanitária e tentar tirar o máximo partido desta lição que nós aprendemos. Permite-me, com essa resposta, voltar à questão da saúde, porque no início eu disse que a Comissão Europeia tinha agido muito rapidamente, tinha começado o repatriamento, e é verdade, dos europeus que viviam nesta região da China, onde começou a epidemia, mas depois parou aí, praticamente, porque a questão das fronteiras, não houve nenhuma indicação a necessidade de fechar as fronteiras, cada país começou a fechar por si só e, portanto, pondo em risco até o próprio Schengen. Descobrimos que não tínhamos máscaras, não tínhamos ventiladores, não tínhamos medicamentos e tínhamos que ir comprar à China, estávamos completamente na mão dos chineses e este é o perigo de não termos hoje na Europa grandes empresas e termos só apenas serviços. E se calhar a questão é, não vale a pena repensar tudo isso. É normal que entre 80% e 90% dos medicamentos na Europa que nós consumimos sejam feitos na China e na Índia? Fernanda, é uma pergunta muito importante, mas que tem duas dimensões. A primeira dimensão é, no fundo, tentou fazer uma síntese do que é que a Comissão tinha feito e eu permitia-me corrigir um pouco, porque, de facto, se é verdade que o instinto natural dos países foi fecharem-se e evitarem que as exportações, e limitarem, por exemplo, as exportações de material e de medicamentos que eles consideravam que ou eram necessários para as suas próprias populações ou podiam vir a ser necessários, isso foi numa primeira fase, mas imediatamente a Comissão e a Comissária Stella Kyriakides, que tem as competências em saúde, imediatamente começaram a levantar, a dialogar com cada um dos Estados-membros e os países começaram a levantar essas mesmas restrições. Portanto, rapidamente, pelo contrário, neste momento há trocas de produtos, há circulação de máscaras por empréstimo ou por venda, máscaras, medicamentos entre os vários países da Europa. O repatriamento também não foi só repatriamento de cidadãos europeus na China. Neste momento, eu não sei os últimos números, mas penso que andará à volta das 40 mil pessoas. Houve voos de repatriamento conjuntos de cidadãos que estavam em toda a parte do mundo, inclusivamente voos contratados a portugueses e que vinham todos os cidadãos europeus das várias nacionalidades, porque não justificava um voo. Portanto,
isso não é assim e abriram-se as fronteiras precisamente para que os trabalhadores pudessem passar, que os medicamentos pudessem passar, que os produtos agrícolas pudessem passar. Portanto, neste momento também há um public procurement, quer dizer, portanto, há compras agregadas de produtos que são necessários e há uma central de compra, chamemos-lhe assim, europeia, que compra em função das necessidades dos vários Estados-membros e compra aos vários Estados-membros. Há várias empresas portuguesas que estão neste momento nessa central de compras a vender máscaras e, portanto, isso também foi organizado, apesar da Comissão não ter as tais competências. Portanto, houve de facto uma diversidade de ações e eu não queria estar a amassar com isto, mas também não queria que passasse despercebido este trabalho, que é um trabalho de pormenor, mas que é um trabalho absolutamente essencial feito pela Comissão. Agora, fala-me numa outra dimensão, que é devemos ou não confiar totalmente na globalização e não reter na Europa partes de processos produtivos fundamentais para que a Europa tenha um mínimo de controle sobre os seus próprios destinos. E essa é uma dimensão que também está a ser refletida na própria Comissão Europeia e que também está associada a esta questão das ajudas de Estado, porque de facto as empresas, quando são desvalorizadas, tornam-se muito apetecíveis, muito fáceis de ser compradas por outros investidores e é um debate que medeia entre dois limites. Por um lado, a necessidade da Europa continuar a ser um espaço aberto ao mundo, integrado nas cadeias comerciais. A Europa é o maior produtor, é o maior comerciante mundial, em todo o mundo é o maior comerciante. Devemos deixar a nossa indústria europeia nas mãos de terceiros. Mas é essa a questão. É essa a questão. De nós, do ponto de vista até filosófico e democrático. Claro, é essa a questão, e essa questão está a ser neste momento muito seriamente refletida, mas convinha que ela também não acabasse numa situação em que se defendessem os chamados, como houve no passado, os capitães da indústria, em que alguns países acabam por ser, porque têm indústrias estratégicas, acabam por ser os únicos beneficiários, digamos assim, dessa tal estratégia. Portanto, essa estratégia tem de ser articulada com a necessidade de criar polos bem distribuídos de rede que acabem por evitar que a Europa, por um lado, se feche excessivamente e, por outro lado, que concentre esses benefícios em 2 ou 3 países, sem que, de facto, os outros todos beneficiem dessa tal privilégio e prioridade que a Europa dará a alguns setores, ou pelo menos a alguns setores, algumas fases do processo produtivo consideradas essenciais. Eu vou agora passar para o Charles Stanock. Ele é nosso convidado, está em Londres, é médico, foi deputado europeu durante muitos anos, viveu em Portugal, gosta muito de Portugal e os portugueses também têm muito carinho para o Charles. E eu queria perguntar ao Charles o que é que, depois de ouvir a comissária Elisa Ferreira sobre esta questão da saúde, que comentasses, mas também que falasse um pouco, tu voltaste hoje com médicos ao Serviço Nacional de Saúde, como é que estão a viver neste momento na Grã-Bretanha esta situação? Bem, agradeço imenso a estar convosco de aqui de Londres. Hoje, por acaso, aqui no Reino Unido, estamos a celebrar 75 anos desde o fim da guerra na Europa. Eu fiquei muito zangado esta manhã porque a Legião Britânica falou de 75 anos do fim da guerra contra a Europa. E essa mentalidade, infelizmente, ainda está muito dentro da classe política euroscéptica, no governo, do meu partido, na imprensa, e não há dúvida que ao início desta crise, Então, o Charles, que era conservador britânico, ele é conservador britânico, mas era um europeísta e fez toda a campanha para que a Grã-Bretanha se mantivesse. Eu faço parte de uma minoria perseguida dentro do Partido Conservador, como bom europeísta que sou. E como estava a dizer, infelizmente, ao início da pandemia da Covid-19, não há dúvida que muitos eurocéticos acharam que isto ia ser o fim do projeto europeu.
eles estavam convencidos que, devido ao facto que não há dúvida, que há tensões entre o sul da Europa, os países como a Itália, Espanha, Portugal, Grécia, contra o norte, Alemanha, Holanda, etc., na questão dos eurobonds, do coronavírus, etc., eles acharam que isto ia ser uma oportunidade para desmanchar o projeto europeu. Eles são sempre muito premaduros nas suas previsões nesse sentido, porque até agora eu acho que a Comissão Europeia, e gostei muito de ouvir o que disse a senhora Comissária, tem feito o máximo possível dentro dos parâmetros permitidos das suas competências dentro dos tratados em questões da saúde. Mas eu acho que não há dúvida que esse instinto imediato que houve dentro de certos Estados-membros de serem autossuficientes em matérias médicas, em termos de medicinas, de fecharem as suas fronteiras mesmo contra os seus países vizinhos europeus, isso é uma reação natural que se percebe, mas é lamentável ao mesmo tempo. Mas eu acho que nos últimos 2 meses tem havido um processo também de perceber que só cooperando, só ajudando uns aos outros, os alemães, por exemplo, receberam doentes da Itália, este vírus pode ser derrotado. E da França aqui, também. A Alemanha recebeu também doentes da França, a Alemanha, a Suíça e o Luxemburgo. Exatamente. Portanto, as previsões que isto ia ser o fim do projeto europeu, graças a Deus, não se realizaram. E apesar do que eu ouvi do Tribunal Constitucional Alemão e etc. disso tudo, eu acho que o projeto europeu vai sobreviver. Infelizmente, aqui no Reino Unido, mesmo a BBC, quando fala do impacto negativo que o Covid vai causar na nossa economia, fala-se do número talvez de 14% do PIB, nunca falam da questão do Brexit. O Brexit já está esquecido. Eu acho que o governo britânico vai usar a pandemia do Covid como uma desculpa para todos os efeitos negativos que houver em janeiro, a partir do ano próximo, quando, infelizmente, parece que vamos terminar a transição sem termos um tratado de livre comércio ótimo e fundamental com os 27. Eu estou muito pessimista, parece que isso não vai acontecer. Mas esta pandemia vai ser a razão pela qual haverá uma contração bastante esmagadora na nossa economia. Portanto, isso é muito mau. Aqui no Reino Unido fizemos muitos erros, na minha opinião. O confinamento começou bastante tarde, no 23 de março. Já mesmo a Itália tinha começado 2 semanas antes. Em fevereiro, os peritos científicos deram a opinião ao governo que não haveria uma ameaça séria, que isto seria uma coisa moderada, sem grande perigo, apesar do fato que já em janeiro já havia 2.000 mortos em China. O Reino Unido nunca fechou as fronteiras, até agora, dos voos que vêm da China, chegavam 2 ou 3 voos diretos de Wuhan todos os dias em janeiro, fevereiro e março, pessoas talvez infectadas, ninguém sabe se estavam infectadas ou não, nunca houve quarentena internacional nas nossas fronteiras, nunca houve o uso obrigatório de máscaras na rua, etc. E, portanto, os nossos números são elevadíssimos. Hoje já vai acima de 30.000 mortos, isso é o número oficial. O Financial Times de Londres fez um inquérito no excesso de mortalidade nos últimos 3 meses que demonstram que o número talvez mais real é acima de 55.000 mortos nos últimos 3 meses devido à pandemia. Infelizmente, um deles é o meu querido pai, que morreu com o Covid em abril, portanto, eu sofri as consequências pessoais, ele morreu no hospital, ele foi infectado dentro de um hospital, portanto, eu tenho estado muito envolvido numa campanha política para mudar a posição do governo sobre o uso de máscaras. Não falo das máscaras essenciais para os médicos que nós usamos nos hospitais, eu falo de máscaras simples, a cobrir a cara, para reduzir, sobretudo neste período de escalação, de reduzir as restrições do confinamento, e acho que vai ser essencial, sobretudo nos transportes públicos, nos supermercados, nos bancos, de nós entrarmos só com máscara e que haja também um programa também de mais uso de sanitização das mãos quando entras no supermercado. O Reino Unido
infelizmente, só o de 2 metros e nada mais que isso. Isso é a única coisa em que se pôs muita fé. E como estamos a ver aqui pelas ruas de Londres, as pessoas não ligam tanto como deveriam ligar a isso. E, sobretudo, os que vão nas bicicletas a correr por ali, a espalhar sem máscaras o vírus. Portanto, eu estou muito deprimido, sobretudo nas casas de repouso. Muitíssimas pessoas de uma certa idade, da séria idade, morreram. E acho que realmente o governo tem que explicar isso, porque os nossos números agora no Reino Unido já superaram os números da Itália. Estamos em número 1 aqui, e há países como o país da minha mulher, que é a Eslováquia, em que só morreram 25 pessoas. Portanto, há modelos dentro da União Europeia incríveis, onde eles fecharam a fronteira, tiveram uma política de quarentena muito rígida, tiveram testes, porque o Reino Unido deixou de fazer testes. Um mês depois do início da pandemia, deixou de fazer testes, não há qualquer... E agora recomeçaram e já chegaram a 100 mil. Mas houve um período em que não haveria testes, não havia qualquer ambição de fazer contatar os que foram infectados e os com quem tiveram contatos, etc. O que nós chamamos contact tracing, não sei como é que se traduz isso em português. E, portanto, essa política foi realmente errada e agora estamos a pagar um preço muito elevado. E no meio disto tudo, claro, o Boris Johnson, que disse com muito orgulho, tinha dado as mãos a todas as pessoas no hospital. Ele ficou infectado, graças a Deus ele recuperou, mas vamos lá ver se nós agora teremos uma política de saúde pública mais rigorosa no controle desta infecção, que realmente continua a ser uma ameaça. O problema agora questões do confinamento, que haja uma segunda onda de infecção e, por enquanto, não temos ainda nem vacina, nem temos remédios adequados contra este vírus. Também não temos um teste de anticorpos que dá suficiente informação se as pessoas foram infectadas ou não. Só temos o teste que indica que a pessoa tem infecção, mas depois disso queremos saber quantas pessoas têm imunidade contra o vírus. Portanto, há muitas questões para perguntar que não estão bem resolvidas, mas eu acho também em termos de autossuficiência, em termos sobretudo em questões de fornecimento de máscaras, de remédios, etc., isso vai cambiar um bocadinho mundialmente, globalmente, sobretudo aqui em países como o Reino Unido e outros países europeos, por estou completamente dependentes de produção na Índia e na China, não é aceitável. E haverá mais tensões contra a China, não há dúvida. Não só os americanos começaram com o Trump, ele atacando a China, mas certo ressentimento contra a China e eles fizeram em dezembro de janeiro para ou desmentir ou negar o grau de perigo, através talvez também de informações mal dadas à Organização Mundial da Saúde. Isso também vai ter um certo impacto. Mas o Reino Unido, que já fez o Brexit a partir do 1º de fevereiro, agora vai fazer o fim da transição sem um tratado, nós vamos estar muito mal economicamente, porque vamos ter problemas com a China devido aos problemas agora com o Covid, problemas com os Estados Unidos, sobretudo se o Trump ganhar de novo as eleições presidenciais pela segunda vez. Esperemos que não, eu espero bem que não, mas ninguém sabe. E também problemas agora de hostilidade e falta de bom comércio e boas relações com os nossos parceiros europeus. Portanto, eu estou um bocadinho pessimista, mas digo só uma coisa boa, que a popularidade nas sondagens públicas do Salvini baixou 5% na última sondagem há 2 semanas. Portanto, talvez os populistas e os nacionalistas que queiram ver nisto tudo o fim do projeto, talvez isso não se venha a realizar, porque não há dúvida nenhuma que no futuro, sobretudo com o cambiamento climático que vai haver nas próximas décadas, só podemos agir em conjunto através de cooperação internacional, de multilateralismo efetivo, porque eu, como médico, vou lhe dizer com absolute certeza que se houver um câmbio climático, isto não vai ser a última pandemia que este continente vai sofrer, porque vai haver problemas do dengue, da malária, de insetos, que nunca vimos aqui nos nossos países, ou não vemos há muito tempo, e vão se reintroduzir
doenças tropicais devido ao câmbio de temperatura no sul da Europa. Portanto, eu, para mim, espero bem que os nossos povos, o nosso público, veja as grandes vantagens de ficarmos dentro do projeto europeu. Este país, infelizmente, já saímos, não vamos reentrar dentro da minha vida, infelizmente. Eu continuo, graças a Deus, como cidadão com passaporte irlandês, mas eu desejo-lhes a vocês boa sorte e que mantenham fé no projeto europeu. Muito obrigada, Charles. Eu vou pedir à Elisa Ferreira, antes de passar a palavra ao Diego Carcedo, para dizer umas palavras, para comentar este fervor europeu do Charles Tannock, que continua a ser um grande europeísta. Bem, é um prazer ver o Charles, que nós, enfim, conhecíamos do Parlamento Europeu, e é um prazer também ver como ele consegue manter as suas convicções em situações tão difíceis. Eu também queria prestar homenagem e apresentar os meus sentimentos pelo falecimento do pai. Acho que é uma violência a pessoa não poder fazer nada e ver que de facto tem uma vítima tão próxima e que de facto talvez fosse possível mortes como essa serem evitadas através de uma precaução e de uma antecipação de algumas medidas. De facto, enfim, foi uma certa surpresa tudo o que está a acontecer em Inglaterra em termos de decisão do Brexit e agora da reação perante o vírus. Foi para mim, sempre que enfim, estudei em Inglaterra e vivi em Inglaterra e tenho uma admiração enorme pelo povo inglês, foi para mim tudo um processo um bocadinho inexplicável. Não consigo perceber, porque os ingleses já são sempre muito lógicos, muito objetivos, enfim, não percebi. Não percebi, mas isso não quer dizer desvalorizar, quer dizer uma certa perplexidade, uma certa angústia, uma certa desilusão, mas ao mesmo tempo continuo a pensar que de alguma forma as coisas vão voltar ao normal, àquelas vantagens todas e àquela racionalidade toda que os ingleses habituaram o mundo e ensinaram ao mundo. Portanto, Charles, só te queria mandar um grande, grande abraço e dizer-te que de facto é muito importante que pessoas como tu continuem a contrariar a onda, por muito forte que a onda às vezes pareça, porque de repente também as coisas podem mudar, e só espero que de facto os teus vaticínios sobre a evolução do populismo e do nacionalismo se confirmem. Aproveitava só para sublinhar um aspecto que o Charles referiu na última parte da intervenção, que diz respeito ao câmbio climático. Também eu penso muitas vezes que talvez a próxima pandemia ou a próxima crise, porque haverá sempre crises, pode ser uma crise de clima, e eu acho que nós temos de facto de levar muito, muito a sério este processo. A Europa avançou com o chamado Green Deal, era isso que estava na agenda, e eu acho que neste plano de relançamento ele tem de ter mais força ainda, até porque é, mais uma vez, uma fonte de boas oportunidades de negócio, porque isto vai mudar, o Green Deal vai mudar completamente a maneira de se fazer, a maneira como as cidades funcionam, a maneira como os transportes funcionam, a maneira como se faz indústria. Tudo isto vai mudar, e acho que, de algum modo, quando nós olhamos para as cidades e vemos que as cidades exploraram perante a crise outras formas de funcionar, talvez possa também ser inspirador para uma vida mais compatível com os objetivos ambientais. Um grande abraço para ti, Charles. Obrigado, Elisa. Agora vamos para a Espanha com o Diego Carcedo, que é um escritor, um jornalista, foi correspondente da televisão espanhola em Portugal. A Espanha, o nosso país vizinho, o nosso país irmão, que ele está a ser muito atingido por esta pandemia, e eu queria perguntar ao Diego como é que os espanhóis estão a viver isso, e também qual é a angústia neste momento sobre esta questão económica. Diego.
Pas de micro. Não tem microfone ligado. Não sei se o Francisco, o nosso, já está. Diego, estás-me a ouvir? Estaba a dizer que gostei moito das dúas intervenções anteriores, que lamento que o meu portugués tiña moito esquecido, non sei tampouco lelos, e quería, en primer lugar, expresar a miña honra por participar en la inauguración da Casa de Europa, que me penso que é unha institución moito interesante e que necesitamos moito en outros países. Tamén me gustaría dicer, posto que estou a falar para portugueses, en España somos moitos os españoles que en estos momentos difíciles sentimos unha grande enveja de como en Portugal se está a gerir a crisis. Aquí temos moitas dúbidas de que la gestión sea tan eficaz como está a ser en Portugal. Comenzó tarde las intervenciones, asistimos a una lamentable tolerancia a una concentración de mujeres el día 8 de marzo, que ya cuando estaba la crisis, la pandemia ya estaba dentro de España, a otras cuestiones con los partidos de bola, ainda que se jugaron a puerta fechada, aparecieron varios miles de italianos que no consiguieron entrar a los estadios, pero estuvieron en Valencia durante un montón de tiempo. Ya en Italia la pandemia estaba plenamente afincada. En fin, en este sentido, ya tenemos preocupaciones también, que a partir de entonces la gestión fue mucho contradictoria. Ni siquiera a la hora de contar los muertos parecía que teníamos de acuerdo. Un día era unos, después tenían otra conta distinta. Ahora oficialmente son 26.000. Toda la gente piensa que son más, pero en fin, hay otra cuestión grave que concretamente hoy el número de muertos aumentou, e lo que ainda é peor, o número de contagiados tamén é superior ao de días anteriores. Toda a liberación do confinamento que ten habido estes días pasados está comenzando a dar resultados negativos. Respecto a la cuestión de cómo se está a gerir en España, bueno, yo acho que la sociedad española está dando un buen ejemplo en el confinamiento. En líneas generais, a moitas excepciones, las personas cumplen con el confinamiento y bueno, estamos con todos los mercados. Es difícil hacer la compra de la alimentación porque ainda que os supermercados están abiertos, no sempre están próximos, y hay unos problemas graves que tenemos en perspectiva, que son los problemas económicos gravísimos. Aquí se faló de ellos, la comisaria explicó muy bien cómo está la situación desde Europa, y aquí estamos ver que el número de desempleados se incrementa todos los días en miles y miles de personas, que las finanzas públicas no llegan para financiar el desempleo de tantas personas, y otras muchas también ayudas que son imprescindibles para o pequeno comercio, para os pequenos negocios. Eu quería aproveitar para facer tamén unha observación, e ya termino, da comisaria, que é que esta crisis aquí en España, que éramos un país que tiñamos bastante vocación europea, eu acho que ainda un bocadiño menos, pero ainda moito alta a consideración y a valoración de Europa. Esta situación está llevando a una actitud de desánimo sobre Europa, de frustración. Tenemos la impresión creciente de que Europa al final está dando unas muestras muy poco edificantes de solidaridad. Y esto preocupa, especialmente en España. Imagino que en otros muchos países que esto esté aconteciendo justamente cuando en todos nuestros países, en España el primero y no único, está a aumentar continuamente, a crecer los partidos de extrema derecha, que
son anti-europeos. Vamos a asistir nas últimas sesiones do Parlamento Español, que han sido para mí muy tristes, muy penosas, porque fueron unas sesiones sobre el coronavirus, sobre el COVID, y de lo que se faló foi de cuestiones políticas. Non parecía que tuviésemos a abordar un problema de mortos todos os días, sino que estábamos a continuar unha campaña electoral que non termina nunca en noso país. Aí, uno dos papeles máis relevantes foi justamente do partido da extrema dereita, llámase Vox, que tuvo que contar depois de participar necesariamente nas coalicións regionais tamén con la dereita, con el Partido Popular, que é un partido democrático, normal, sin problemas, pero que llega a presionar moito sobre o Partido Popular para manter unha actitud democrática aberta. Pensando na Europa, lleva a preguntar ¿qué va a acontecer en Europa despois de esta crisis como consecuencia de esta pandemia, alén de las crisis e os problemas económicos? Non sei se conseguiron perceber. Conseguimos perceber, Diego. Muito obrigada. Vou pedir à comissária para responder sobre essa atitude de desânimo e de frustração que ele referiu e também este sentimento que os espanhóis são menos europeístas do que o que eram e esta extrema-direita também na Espanha reforçada, senhora comissária. Elisa Ferreira. Pois, antes de mais nada, muito obrigada José Manuel também pela, sendo eu comissária, mas sendo portuguesa, é importante este reconhecimento de que Portugal tentou fazer o melhor possível e de facto eu acho que neste momento, por muito dolorosos que sejam os casos, as fatalidades, ter 1.100 mortos mais ou menos, é um bom resultado, eu diria, porque de facto, mas também aconteceu assim porque nós aprendemos com aquilo que vimos que estava a acontecer noutros países e portanto houve um controle muito grande e as pessoas aderiram muito voluntariamente a todas as restrições. Portanto, agora dito isto, é evidente que há sempre um risco quando nós começamos a aliviar as medidas de confinamento e vamos ver como é que as coisas evoluem. E vamos ver também, e para nós é muito importante e é muito doloroso ver o que está, a quantidade de fatalidades em Espanha. É um país que nos é muito próximo, é um país com quem nós temos todas as relações históricas, com períodos melhores e períodos piores, mas com o qual, sobretudo depois da adesão à União Europeia, nós nos sentimos muito próximos, muito irmanados e, digamos, o sucesso de Espanha é muitas vezes também o sucesso de Portugal, porque acaba por se criar um mercado que é muito, muito aberto, muito de intercâmbio de produtos, de peças, de pessoas, de turismo. Portanto, a Espanha interessa muito, o sucesso de Espanha é muito importante para o sucesso da Europa, antes de mais nada, mas também do país que fica entre a Espanha e o mar, obviamente. Dito isto, eu acho que talvez tu, José Manuel, nos possas explicar o que é que faz com que as pessoas pensem estejam decepcionadas com a Europa. Diego. O nome dele é Diego Carcedo. Eu peço desculpa. Não é José Manuel. Pensava que era José Manuel Diego. Não é Diego. Está bem. Também é José Manuel, mas é José. Desculpa. Eu pensei que era José Manuel Diego, mas não é então. Sim, certamente é. Pronto, então não estou assim tão errada. Pronto. Todo mundo conhece por Diego. Sim, Diego, se quiser. Não vemos a cara dele para saber a quem é, que é o Diego. Mas pronto, mas ele é José Manuel, que diabo, ó Fernanda. É José Manuel. Sim. As duas coisas. Mas eu acho que é importante nós percebermos o que é que causa esta frustração. Eu por vezes penso que quando acontece qualquer problema, os cidadãos europeus olham para a Europa como se a Europa fosse
efetivamente um Estado federal. A Europa não é um Estado federal. A Europa, enfim, é este animal estranho em que nós todos vivemos e de facto, isso só sugere que haja necessidade de pensar o futuro da Europa de uma forma mais estruturada e, sobretudo, pensar os meios e as políticas sobre os quais ela pode agir. Há de facto aqui um certo equívoco, porque ninguém admite que, ou passa muito despercebido, mesmo nestes combates muito mediáticos que havia, que estavam em curso sobre os meios que a Europa, sobre o orçamento europeu, nunca os políticos, digamos, liderantes dos países, ou pelo menos dos países considerados mais frugais, explicam claramente o quanto ganham os seus produtores e as suas atividades económicas pelo facto de terem um mercado interno, e parece que de facto tudo se passa como se o orçamento europeu fosse o benefício que se recebe. Ora, um orçamento é, por definição, um instrumento de redistribuição, porque de facto o mercado interno entre parceiros, livre concorrência entre parceiros diferentes, não gera automaticamente uma distribuição equilibrada de ganhos. Aqueles que são mais fortes ganham mais, os que são mais fracos ganham menos, e portanto, desde o início, e muito mais quando a política, quando a moeda também não pode disfarçar perdas de competitividade, e por isso desde o início, associada ao mercado interno, vem uma política de coesão reforçada, que de facto tenta criar as condições para que estas distâncias não se agravem, estas distâncias se corrijam. Ora, 1% da riqueza que nós construímos, e em que 99% é construída a partir exatamente dos ganhos das livres trocas e das livres circulações, é um debate completamente inquinado. E eu acho que a isto se associa uma tendência que existe em muitos países, que é de tudo o que acontece de mau é a Europa que não deixa, tudo o que acontece de bom é o país que faz. E, portanto, de facto, há aqui um discurso um bocadinho equivocado, e que eu acho que os pró-europeístas e a própria Comissão e o Parlamento Europeu talvez tenham de explicitar, de colocar de uma forma mais transparente, de modo a que os cidadãos percebam a narrativa completa e não uma narrativa completamente segmentada. Eu vi nesta questão da saúde, pouco foi divulgado que as competências em matéria de saúde eram dos Estados-membros, e os Estados-membros querem que sejam dos Estados-membros. E, portanto, no fundo, ou que no debate sobre o próximo quadro plurianual, que nós estávamos a falar de 1%, e que 99% da riqueza comum é construída e é crescentemente construída por causa do mercado interno e por causa das livres circulações e por causa da União Europeia. Portanto, eu acho que a Europa é mais bem vista pelo lado de fora, quando temos contactos com responsáveis indianos ou africanos, ou mesmo orientais, chineses, quer dizer, eles olham, e mesmo alguns americanos, eles olham para a Europa com os olhos que nós, europeus, não vemos da mesma maneira. Nós, europeus, olhamos como um espaço que nos tem de dar aquilo que nós, em conjunto, não construímos suficientemente para podermos esperar receber aquilo que estamos à espera. Dito isto, também acho que a Comissão e o Parlamento têm, de facto, tentado forçar a agenda. O importante é que os líderes dos países que neste momento estão mais renitentes, digamos, também eles próprios sejam sensibilizados e motivados para o interesse da Europa. Mas nada melhor do que ouvir as lições do Brexit e ouvir o Charles, por exemplo, e o Charles dizer-nos como é que foi possível e qual foi a mutação que, pela política interna, que nós todos acompanhamos com um ar um bocadinho estupefacto, levaram a que um país que era tão importante e é tão importante, foi sempre tão importante na construção da Europa e tão influente, de repente tomasse a decisão de nos abandonar. Talvez o Charles nos possa explicar melhor, mais de uma forma vivida, como é que estas coisas acontecem.
Tem que ser numa outra conferência que vamos fazer, porque estamos quase na reta final e eu queria agora ir para agradecer ao Diego e ir para a Itália, ver como é que a Itália olha para a Europa com o Francisco Abreu Duarte. O Francisco é um grande europeísta, está a fazer um doutoramento em Florença, ele conhece bem a Europa, trabalhou no Parlamento Europeu e, portanto, queria perguntar ao Francisco como é que a Itália olha neste momento para a Europa, a Itália que foi um dos países mais massacrados por esta pandemia. Muito obrigado, Fernanda, e permita-me só 30 segundos com o meu chapéu de secretário-geral. Desculpe, Francisco, desculpe, eu não disse que o Francisco era secretário-geral. Não, mas tenho que dizer que o Francisco é secretário-geral da nossa associação e também lhe ia agradecer no final, mas acho que vou já agradecer a maneira como dirigiu esta Assembleia. Repare que este comentário não era para conseguir o título da moderação, mas pronto, já o consegui e fico muito feliz. Não, mas eu queria só fazer um agradecimento especial, porque para nós acho que é mesmo uma felicidade, é uma felicidade muito especial para a Ana, para a Fernanda e para mim, conseguimos pôr este projeto no ar. E era de facto um projeto que nós já tínhamos pensado durante muito tempo e até discutimos se faria sentido ou não avançar neste momento do Covid. E acho que a prova é que, de facto, uma das coisas boas do Covid é a possibilidade de nós acedermos à Europa e agradeço especialmente à senhora Comissária, claro, ao Charles e ao Diego, mas especialmente à senhora Comissária por nos ouvir aqui numa sexta-feira à tarde. Mas é importantíssimo nós criarmos um projeto que, fora das estruturas partidárias, com uma base exclusivamente da sociedade civil, várias opiniões partidárias e políticas, possamos ouvi-la assim e ter uma discussão aberta. Bom, o caso italiano, eu não vou massacrar-vos com números que infelizmente são mais do que conhecidos, mas só dizer um único ponto. Hoje atingiu-se um número muito triste das 30 mil mortes em Itália, com mais de 274. Portanto, o último boletim dá conta de 30 mil mortes. Eu acho que em Itália viveram-se talvez 3 grandes fases. A primeira fase foi a fase da negação completa. Foi uma fase que eu vivi no Instituto, em viagens de autocarro que demoravam 1 hora e havia uma completa negação da realidade. Porque, ao contrário de países como Espanha, Reino Unido ou até Portugal, Itália foi o primeiro grande país da Europa a sofrer e, portanto, não beneficiou, além do caso chinês, não beneficiou de nenhum tipo de ajuda ou de conhecimento prévio sobre como é que se deveria. Portanto, a primeira fase é uma fase de absoluta negação. Depois há uma segunda fase, quando começam a fechar as escolas, que é a fase talvez mais interessante do ponto de vista político, que é uma fase de grande aproveitamento político da parte da extrema-direita da crise. Especialmente quando começaram a fechar as primeiras escolas, houve um movimento muito grande por parte dos pais, obviamente, que de repente tinham as crianças. Portanto, ainda continuavam a ser obrigados a ir presencialmente aos empregos, mas ao mesmo tempo as escolas estavam fechadas. E isto gerou um aproveitamento muito grande da parte do Salvini, que disse, de facto, vejam que tipo de governo é este que tira os miúdos da escola e ao mesmo tempo não apoia os pais. E houve um momento de grande tensão no Parlamento e parece-me que esta segunda fase foi talvez a fase mais crítica. A resposta a isto da sociedade civil foi muito interessante, as várias cantorias que se fizeram à varanda, nas quais eu contribuí, o Bella Ciao, cantou Grândola Vila Morena, onde eu vivo, em Oltrarno. À minha frente, 2 italianos cantaram comigo o Grândola Vila Morena no 25 de Abril, o que foi extraordinário. Agora, estamos numa terceira fase, que é, eu diria, a fase da rebelião. E esta é a fase mais interessante para a Comissária e para as instâncias europeias, que é uma fase já de grande cansaço, grande desgaste económico, e onde, especialmente no Sul, se começa a haver uma rebelião organizada, em grande medida motivada por uma especificidade, uma particularidade italiana, infelizmente, que é, de facto, no Sul do país, a interação com movimentos e associações criminosas do tipo Camorra e máfias, etc., que estão neste momento a capitalizar imenso neste Covid. E, portanto, o discurso anti-europeu que existe no sul de Itália está a ser muito motivado pela própria máfia que beneficia deste tipo de discurso e de discórdia. Do ponto de vista... Está aqui e é tão raro
a sociedade civil conseguir ter este tipo de engagement com os comissários, e por isso agradeço-lhe tanto. Acho que há aqui 3 pontos fundamentais que eu sinto que os italianos querem ver respondidos. O primeiro ponto é um que tanto o Charles como o Diego apontaram muito bem, que é o problema da solidariedade. Pouco tempo depois das declarações do Ministro das Finanças holandês foram dirigidas à Espanha, os italianos reagiram com enorme solidariedade sul da Europa. E começou-se a criar, e depois li no Público um texto de opinião, se não estou em erro, do Ministro da Segurança Social português, espanhol e italiano, que em conjunto estão a fazer a propor uma medida às instâncias europeias, começa-se a criar um bloco do Sul versus o bloco do Norte. E este é o primeiro grande sinal que se nota aqui em Itália de uma grande fraternidade para com os espanhóis e para com os portugueses, e uma rejeição cada vez maior dos alemães e dos holandeses. Especialmente o caso holandês, saíram uma série de notícias, e a minha querida Ana Gomes, e quando estávamos no Parlamento, batemos muito neste ponto da offshore ou do paraíso fiscal, que são os Países Baixos, e os italianos parece que ou não estavam a par, ou a comunicação social não estava a par disso, ou propriamente não fazia notícias sobre isso. De repente saíram uma série de notícias sobre a questão dos paraísos fiscais. E, portanto, os italianos viraram-se para a Europa e disseram: bom, que vergonha, agora que nós precisamos da Europa não vem nada, porque é o problema que a comissária identificou completamente, que é este paradoxo do federalismo, que é nós ao mesmo tempo não queremos Europa cá, Europa fora, mas quando vem uma crise a primeira coisa que nós fazemos é mais Europa. Mas, portanto, eu acho que essa é a primeira grande questão. Paraísos fiscais, quebra norte-sul. Depois, a segunda questão é relacionada com o Salvini, obviamente, e é uma questão que eu tenho diretamente, que lhe queria colocar diretamente, diz respeito ao aproveitamento político que possa ser feito não só da crise, mas particularmente deste julgamento do Tribunal Constitucional Alemão. Eu sou jurista, sou académico em Direito e, portanto, aliás, com os meus colegas de Direito da União Europeia, quando lemos o julgamento foi um choque, um verdadeiro choque, até porque a reação que foi hoje feita pelo Tribunal de Justiça é uma reação num press release, não é uma decisão judicial, é um press release, é uma reação relativamente informal, mas a verdade é que o Tribunal foi chamado a pronunciar-se, pronunciou-se num determinado sentido, e depois o Tribunal Constitucional, de uma forma que eu devo dizer do ponto de vista técnico-jurídico, bastante discutível, vem pôr em causa todo um projeto do Banco Central Europeu. E a reação que foi feita pela Polónia e pela Hungria deixa-me com enorme preocupação. E, portanto, queria saber a sua opinião sobre, de facto, este aproveitamento. Como é que nós podemos combater este aproveitamento político, Sra. Comissária? Porque eu devo dizer que os problemas do Rule of Law e Estado de Direito nós discutimos aqui nas redomas académicas vezes sem conta e não conseguimos encontrar uma solução, Sra. Comissária, porque, de facto, o nosso projeto europeu foi construído com determinados pilares. Já vou finalizar, Fernanda, porque eu sei que as pessoas têm que ir jantar. Acho que há uma terceira questão que é interessante e que a Sra. Comissária falou, mas que eu gostaria de desenvolver um bocadinho, que é a questão das fontes de financiamento. Ou seja, o problema aqui é um problema de financiamento, no final de contas, porque este desequilíbrio que está a acontecer em termos de um reganhar de poder por parte dos Estados face à União, que é uma coisa que tendencialmente acontece sempre numa fase de crise, porque as pessoas tendem a olhar para o poder que está mais próximo, tendem a olhar para as autarquias e, em última instância, entre a União Europeia e os Estados, tendem a olhar para os Estados. Mas, de facto, claramente há aqui um problema que é financiamentos. Se a União Europeia não tiver um orçamento próprio, se não tiver capitais próprios, é muito fácil um discurso populista dizer nós pedimos e vocês não dão. E alguma coisa que ainda não falei aqui que eu gostava de discutir é, por exemplo, a possibilidade de um digital tax. Não sei se a senhora... Eu sei que não é exatamente a sua área, a senhora Comissária, mas... Ou seja, eventualmente taxar os grandes conglomerados digitais e redirecionar, por exemplo, esse dinheiro diretamente para o combate ao Covid. Quer dizer, para mim é impensável que o Facebook pague tanto como uma padaria em França. Quer dizer, é impensável. É impensável. E fico por aqui, porque eu falo sempre demasiado, como todos os juristas, e deixo só um agradecimento a todos, e estas iniciativas vão continuar, e, portanto, os que nos estão a ouvir, teria todo o gosto em encontrar-nos noutras iniciativas. Obrigada, Francisco Ramanda. Francisco, estou aqui várias questões e nós estamos praticamente a terminar. A questão como é que se vai financiar e se esta maneira do digital é uma maneira de financiar
o Orçamento da União Europeia. A Ana Gomes também tinha falado muito na altura também as transações financeiras que pagam uma taxa para o Orçamento da União Europeia, e por isso mesmo eu vou pedir à Ana, depois da comissária, para a Ana terminar a conferência e fazer certamente dizer alguma coisa sobre isso. E depois tenho aqui uma pergunta, uma questão que vem de Estrasburgo, que diz: não acha que, senhora comissária, que a única maneira de travar o Orbán e outros líderes populistas autoritários seria cortar as ajudas da União Europeia? Ao fim e ao cabo vai um pouco ali àquilo que diz o Francisco, por isso é que eu peguei nesta. Há muitas perguntas ainda, havia muitas perguntas, mas temos que voltar a fazer um novo debate e vou deixar-lhe a palavra assim, e depois peço à nossa Presidente, Ana Gomes, para fechar a reunião. Muito obrigada por tudo. Obrigada a todos e obrigada a Elisa Ferreira por ter participado. Obrigada. Portanto, dou-lhe a palavra. A mim? Ok. Eu fiquei na dúvida se ainda tinha algum espaço ou não, mas muito, muito rapidamente. Temos todos um pouco, mas ainda tem. Eu acho que o Francisco colocou 3 questões absolutamente fundamentais. Sobre a questão das fontes de financiamento, eu acho que o problema não... Enfim, há muitas fontes possíveis. Nós desenvolvemos no passado, a Ana e enfim, muitos colegas, uma Financial Transaction Tax, portanto uma taxa sobre as transações financeiras que pode ser implementada uma taxa, há uma hipótese sobre o plástico, uma taxa associada ao impacto ambiental ou à poluição, uma taxa digital. Portanto, neste momento, aquilo que a Comissão está a trabalhar é uma garantia, portanto, permitir um aumento dos seus recursos próprios e, no fundo, contra esse compromisso de aumento dos recursos próprios, conseguir emitir dívida no mercado internacional, garantindo que digamos que o pagamento dessa dívida será feita posteriormente. E, portanto, é esse o quadro que está previsto. E, portanto, sim, temos de avançar com recursos próprios, e a própria Comissão Europeia, quando fez a sua proposta para o quadro plurianual, para 2021-2027, propôs exatamente um aumento dos recursos próprios. E, portanto, mas neste momento só bastava, enfim, haver uma garantia sobre esse diferencial entre as despesas efetivas e as receitas potenciais que podem vir dos recursos próprios, que podem ir até 2%. Sobre a questão dos offshores e do papel, eu não queria referir-me especificamente à Holanda, mas, de facto, implicitamente o assunto tem de ser tratado. A Comissão já anunciou que, talvez não agora no meio da pandemia, mas em junho, já estava na agenda da Comissão, que nós temos de avançar, e aí não vale a pena estarmos a discutir valores efetivos das taxas. Mais importante do que tudo é começar por fazer, e já foram feitos alguns processos de transparência, de troca de informações que são absolutamente essenciais e que também têm a ver com o combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de capitais, que a Ana acompanhou intensamente, mas é preciso que na construção da matéria coletável haja alguma harmonização europeia, isto para começar, porque não interessa ter uma taxa, pode-se ter uma taxa de 28%, mas se de facto no cálculo da matéria coletável tudo fica isento e a matéria coletável fica muito pequenina, então nesse caso não interessa o valor da taxa. E, portanto, há passos que estão previstos, já foi feito muito trabalho sobre isso e é preciso a vontade política para avançar, e eu acho que é de facto um tema fundamental, porque é outro tema que distorce completamente o mercado interno. Por último, a questão do Estado de Direito e associada a essa pergunta. A Comissão Europeia tem previsto e apresentou formalmente essa diretriz na sua proposta para o plano de financiamento plurianual, portanto para o MFF 2021-2027, e de facto põe seriamente a questão de cortar os financiamentos se de facto o Estado de Direito não for cumprido, na base de que a Comissão é responsável pela boa utilização dos fundos estruturais, porque é dinheiro dos contribuintes, é orçamento europeu. E, de facto, se no momento em que esse dinheiro é transferido para o Estado-membro não há uma garantia de que as instituições de controle, as instituições de gestão e o tal Estado de Direito em sentido genérico está a ser cumprido,
corre-se o risco do dinheiro ser mal utilizado, ser desviado, porque não há, digamos, a transparência e a robustez institucional adequada. É um assunto que vai ser discutido nos trílogos e, portanto, acho que é um assunto que vale a pena acompanhar e esperemos que, de facto, esta proposta da Comissão não seja destruída nem pelo Conselho, nem pelo Parlamento, quando se passar à sua implementação, à finalização do processo negocial e que, de facto, este não seja mais um equilíbrio de contas que, não, enfim, que seja sacrificado neste processo. Portanto, eu calculo que seja a minha última intervenção. Acho que falei demais, mas, enfim, os temas foram surgindo e eu fui convocada a participar e de maneira que peço desculpa de ter, de algum modo, abusado do vosso tempo. Acho sinceramente que foi uma ótima estreia e acho que têm de organizar outra. Não digo, nesse caso, eu viria como um convidado menos pressionante, mas se me quiserem convidar, eu em princípio estarei sempre disponível porque tenho todo o interesse e aprendo muito também através destas discussões que são fundamentais para que a Europa continue a ser a Europa, para que ninguém fique para trás e que de facto haja um caminho de futuro que todos partilhamos e que todos influenciemos. Portanto, muito obrigada mais uma vez pela vossa iniciativa. Não, vamos certamente convidá-la mais vezes. E, aliás, terminamos com uma das questões que mais preocuparam a deputada Ana Gomes, que é a luta contra a corrupção, contra os países fiscais no Parlamento Europeu, e que ela continua agora. E quando a Francisca diz que na Holanda, que na Itália ainda não se falava muito de paraísos fiscais, talvez porque não tenham tantas empresas como nós temos que pagam os impostos na Holanda em vez de pagar em Portugal. Isso ajuda imenso para a Covid-19, era uma boa ajuda, não era, Ana Gomes? E também não tem lá uma Ana Gomes que realmente a nível europeu tem feito um excelente trabalho. Agora dou a palavra à nossa Presidente. Para agradecer a todos e a participação, e em especial à Comissária Elisa Ferreira, e justamente acabamos com um tema que vai ter que ser desenvolvido e vamos esperar que o fundo de recuperação, o chamado fundo de recuperação, seja anunciado e explicado, que seja um fundo que efetivamente não seja só alavancado em dívida a contrair pela Comissão, mas que seja também parte alicerçada em recursos próprios, tem que vir justamente de uma fiscalidade mais justa a nível europeu. E é por isso que é realmente importante que em todos os Estados-membros, não só na Itália, se fale das questões fiscais. Hoje eu ouvi a senhora Lagarde, do Instituto Europeu de Florença, justamente a falar da importância das medidas que vêm a ser tomadas não agravarem a divergência. Foi um ponto que a Comissária Elisa Ferreira sei que é caro e que ela hoje, de resto, tocou várias vezes. O nosso Ministro das Finanças, ontem, Mário Centeno, também Presidente do Eurogrupo, salientava a importância de o Fundo de Recuperação servir para relançar o mercado interno, recompor o mercado interno, mas isso supõe, e ninguém estará melhor habilitada para fazer esse ponto no quadro, designadamente, da Comissão Europeia do que a Comissária Elisa Ferreira, supõe que haja regras de concorrência leal, que hoje não existem, exatamente porque há dumping fiscal. Isso tem que acabar e espero que ideias que hoje estão para além da tal taxa do digital, mas que abrangem, obviamente, as plataformas do digital, venham a ser recuperadas, designadamente aquela que, de alguma maneira, a Comissária estava a referir-se quando falava da importância da matéria coletável e, portanto, uma definição comum do que é matéria coletável em matéria de impostos e a ideia de uma taxa mínima dos impostos sobre sociedade, para haver level playing field, para não continuarmos com este dumping fiscal. Penso que são questões que têm que ser faladas em qualquer um dos nossos Estados-membros, mas certamente quando o Fundo de Recuperação for anunciado pela Comissão, teremos a oportunidade de voltar com mais detalhe a esse tema e eu espero que, tenha certeza que a nossa Comissária Elisa Ferreira, que aliás conduziu como eurodeputada as primeiras investigações nesta matéria de fiscalidade no quadro do chamado escândalo LuxLeaks, está melhor habilitada do que ninguém para chamar a atenção que estes aspectos são essenciais.
E, portanto, muito obrigada ao Charles, muito obrigada ao Diego, muito obrigada ao Francisco e à Fernanda e à nossa comissária e a todos os nossos amigos que ficaram até tão tarde a seguir este debate. A Casa Europa está aqui para prosseguir o debate destes e noutros tempos. Muito obrigada a todos. E colocaram muitas perguntas também. E bom dia da Europa amanhã. Muito obrigada a todos e voltamos.